Ok, então agora sim. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos começar nossa aula dessa semana. E hoje a gente vai dar prosseguimento ao nosso conteúdo com a segunda lei da termodinâmica. Eu só gostaria de falar o seguinte: eu não falei na primeira lei, eu acho que eu esqueci de falar isso, mas a primeira lei da termodinâmica ela foi proposta por Clausius e Kelvin com base nos estudos de Joule, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver que a segunda lei da termodinâmica também foi proposta por Clausius, por Kelvin e, além deles dois, por Planck. Na verdade verdadeira, muitos cientistas estudaram sobre a termodinâmica. E quando a gente fala assim que um cientista postulou aquela lei, não significa dizer que outras pessoas não fizeram também trabalho sobre aquilo, tá? Eu sempre gosto de lembrar que esses foram que ficaram mais conhecidos naquele trabalho, mas não significa dizer que não tiveram outras pessoas pensando a respeito. Então, Clausius, ele pensou a segunda lei da termodinâmica com a seguinte frase: olha, o calor, ele não tem como excluir espontaneamente de um corpo de menor temperatura para um corpo de maior temperatura. Lembra que a gente já falou sobre isso em aulas anteriores? Que o calor sempre passa do corpo de maior temperatura espontaneamente para o corpo de menor temperatura? Então, quem postulou isso foi Clausius, que foi um físico alemão, Rudolf Julius Emanuel Clausius. Obviamente, o nome, a escrita, eu devo ter errado a pronúncia, mas ele foi um físico que postulou isso, que o calor sempre vai espontaneamente do local de maior temperatura, do corpo de maior temperatura, para o corpo de menor temperatura. Então, essa é uma maneira de se postular sobre a segunda lei da termodinâmica. Mas existiam outros trabalhos. Então, como eu falo para vocês, na física, na química, não tem uma única pessoa que estuda aquilo. Então, William Thomson e Max Planck também estudaram sobre a termodinâmica. E eles postularam a segunda lei da termodinâmica de uma maneira um pouquinho diferente. O enunciado de Kelvin Planck, para você falou William Thomson, ela está escrito Kelvin. É porque o William Thomson, ele recebeu o título de nobreza de Barão de Kelvin. Sabe o Lord Kelvin? Então, Lord Kelvin, o nome dele, na verdade verdadeira, é William Thomson. Diferente, né? Então, o nome dele não era Kelvin, era William Thomson. Então, ele postulou junto com Planck o seguinte enunciado: olha, é impossível construir uma máquina térmica que, operando em um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebido em trabalho. Em outras palavras, sempre vai existir perda de energia. Não tem como você construir uma máquina térmica que não perca energia. Então, a máquina sempre vai perder um pouco de energia. Então, enquanto Clausius postulou que o calor sempre flui espontaneamente do local de maior temperatura para o local de menor temperatura, Planck e Kelvin postularam que as máquinas térmicas elas sempre vão perder um pouco de energia. Até porque não é o sistema ideal. Exatamente, Luiz. Tem um atrito entre as peças, tem, além de tudo isso, aquela energia que por si só ele não consegue aproveitar. Então, essas duas maneiras diferentes de se ver sobre a segunda da termodinâmica são válidas, tanto da maneira de Clausius quanto da maneira de Kelvin e Planck. E por que essas duas maneiras são importantes? Porque são essas maneiras que vão nos dizer como é que uma máquina térmica vai comportar. Você não vai conseguir construir uma máquina térmica, por exemplo, que aproveite 100% da energia. Assim como também você não vai conseguir construir uma máquina térmica que dentro dela a temperatura seja mais baixa do que lá de fora. Porque se dentro dela a temperatura for mais baixa do lado de fora, ela não vai conseguir operar. Para ela poder realizar trabalho, ela tem que estar com temperatura maior do que o lado de fora. Então, essas duas maneiras diferentes são maneiras de se ver a segunda lei da termodinâmica. Uma me diz que o calor sempre flui espontaneamente do local de maior temperatura para o local de menor temperatura, e a outra me diz que as máquinas térmicas que operam em ciclo não têm como converter todo o calor recebido em trabalho, ou seja, sempre vai ter uma perda de energia.
Até aqui, alguma dúvida? Deu para entender o conceito da segunda lei da termodinâmica? Antes de a gente passar na parte do cálculo. Em termos de conceito, alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Segunda lei da termodinâmica, agora vista do ponto de vista matemático. Agora a gente vai sair um pouquinho da parte teórica e vamos entrar na parte matemática. É como se fosse uma energia dissipada? Sim, Lu. A gente pode chamar de energia dissipada sem nenhum problema. Então, todas as máquinas térmicas, elas dissipam energia. Para você ter ideia, Lu, as primeiras máquinas térmicas, elas aproveitavam, em média, 2 a 5% daquela energia que era fornecida para elas com a queima do carvão. Aí, com o tempo, foram se aperfeiçoando e, hoje em dia, as máquinas térmicas que nós temos hoje em dia aproveitam, em média, 50%. Poxa, beleza, mas só 50%? Mas olha só, para do início delas, que era 2 a 5%, para hoje em dia, que em média 50%, está muito bom. Houve uma melhoria muito, muito grande. Bom, matematicamente, como é que eu posso escrever a segunda lei da termodinâmica? O que a gente pode dizer? Que o calor proveniente da fonte quente é fornecido para a máquina, aí essa máquina realiza trabalho e uma parte desse calor a máquina desperdiça, que é o calor que é cedido para a fonte fria, que é o lado de fora da máquina. A fonte quente é aquela parte que está fornecendo calor. Lá no início da Revolução Industrial, essa fonte quente era a queima de carvão. Hoje em dia, as máquinas térmicas que nós temos, por exemplo, carro, moto, avião, ônibus, todos esses meios de transporte são máquinas térmicas. Elas funcionam a partir da queima de algum combustível. Só que, em vez de ser o carvão, como as primeiras máquinas térmicas, hoje em dia você tem a gasolina, o álcool, o diesel. Eu não estou falando dos carros elétricos, tá? Porque o carro elétrico já aproveita energia elétrica. E nem dos híbridos, porque os carros híbridos têm tanto aproveitamento da energia elétrica quanto da queima de algum combustível. Eu estou falando exclusivamente dos carros ou motos ou ônibus que se locomovam exclusivamente com a queima de algum combustível, seja ele a gasolina, o álcool, o diesel. Então, a fonte quente é essa queima do combustível que ocorre lá no motor. Aí, com essa queima do combustível, libera calor, ou seja, libera energia. Aí, a máquina, o carro no caso, aproveita essa energia, faz os pistões se movimentarem, mover as engrenagens do carro para o carro realizar trabalho. Nesse caso, o carro vai se locomover, por causa que na máquina carro, o trabalho é através da locomoção daquele objeto. E existe uma parte da energia que ele não vai aproveitar, que vai ser desperdiçado devido ao atrito que vai para o lado de fora da máquina, que é o calor que vai para a fonte fria. Matematicamente, eu escrevo que o calor que vem da fonte quente, então QQ, significa calor da fonte quente. Também pode ser chamado de Q1. Alguns livros botam QQ, que é calor da fonte quente, ou Q1. Uma parte dele se transforma em trabalho. Lembra que trabalho pode ser essa letra grega ou essa letra grega, que significa tal das duas maneiras. Mas, se você quiser, você pode botar W, que vem do inglês, o work. Então, o calor da fonte quente, que é o QQ, parte dele se transforma em trabalho, a máquina aproveita para a máquina poder se movimentar, para poder produzir alguma coisa, e uma parte do calor é rejeitado, é o que a gente chama de dissipar, que é o calor da fonte fria, QF. Alguns livros também trazem com Q2. Então, você, a depender, se você for estudar para algum outro livro, você pode ver QF ou Q2, porque o meio 2 é o meio externo, é o meio do lado de fora. Então, vou repetir. Matematicamente, a máquina recebe calor da queima de algum combustível, uma parte desse calor se converte em trabalho e uma outra parcela desse calor é rejeitado, é dissipado. Então, esse calor aqui, ó, é o calor que foi dissipado. Lembra que dissipar é perder energia. E esse calor aqui é o calor que a máquina ganha. Então, ela ganha calor da queima de algum combustível.
Esse calor é uma energia, parte dessa energia se transforma em trabalho, que é para a máquina se movimentar, a outra parte é dissipado, vai para o meio externo, que é o calor que vai para a fonte fria. E por que você chama de fonte fria, professor? Porque o lado de fora de uma máquina térmica está sempre com temperatura mais baixa do que o lado de dentro, porque senão a máquina não ia conseguir fazer o gás que está ali dentro expandir. Não ia ter calor suficiente para isso, porque o lado de fora ia estar com temperatura maior do que o lado de dentro. Então, lembra como Clausius enunciou a segunda lei da termodinâmica? O calor passa espontaneamente do local de maior temperatura para o local de menor temperatura. Então, dentro das máquinas térmicas, é o que a gente chama de parte quente, certo? O local quente. E fora das máquinas térmicas, é o que a gente chama de local frio, que é o QF. A parte quente a gente chama de QQ, ou Q1. O QF é o local da parte fria, a gente chama de Q2. Pode ser QF ou Q2. Então, é assim que a gente escreve matematicamente a segunda lei da termodinâmica. Não existe nenhuma possibilidade desse QF ser zero. Por que não existe nenhuma possibilidade desse QF ser zero? Porque se QF, que é o calor que vai para a fonte fria, fosse zero, você estaria dizendo que a máquina aproveitou todo o trabalho, todo o calor e transformou em trabalho. E não tem como, lembra do enunciado de Kelvin e Planck, é impossível uma máquina térmica, operando em ciclos, transformar todo o calor que ela recebe em trabalho. É impossível. Então, a gente não tem como fazer isso. Sempre vai ter uma parte do calor que é dissipado, que é perdido. Então, esse QF sempre vai existir. Algumas máquinas vai existir mais, algumas máquinas vai existir menos, mas o QF sempre, sempre vai existir. Tá claro, gente? Alguma dúvida até aqui, galera? Ok, Mari. Ok, Magno, fique tranquilo, gente. Essas coisas aí fiquem tranquilos da minha parte, tá? Depois só vejam lá a questão com a direção, aquela questão de lista, essas coisas, mas da minha parte tá tranquilo. Vocês entenderam sobre o que se trata a segunda lei da termodinâmica? A segunda lei da termodinâmica se trata de como as máquinas térmicas funcionam. Então, ela pode ser vista enunciada de duas maneiras. Da maneira de Clausius, sempre o calor passa do local de maior temperatura para o local de menor temperatura, espontaneamente, né? Porque de maneira não espontânea, aí pode ser o contrário, tá? Mas de maneira espontânea, sempre do local de maior temperatura para o local de menor temperatura, tá? Porque se não for espontânea, você tem ar-condicionado, você tem geladeira, que pode ser de maneira contrária, que você retira calor, né? Você não dá calor, você retira calor. Geladeira, ar-condicionado, eles também funcionam como uma máquina térmica, mas um processo ao contrário. A gente tem slides já prontos sobre isso, mas não vai ser na aula de hoje, porque o funcionamento deles é um pouquinho o contrário. Porque ao invés de receber calor e realizar trabalho, eles retiram calor daquele local quando dão trabalho a ele. Tá? Mas isso é uma outra aula, é a aula da semana que vem. Beleza? Tá, tudo bem. Mas então, posso avançar aqui, galera? Vocês entenderam tanto a parte teórica da segunda lei da termodinâmica como a parte matemática? Alguma dúvida até aqui? Beleza. Aí agora minha pergunta é o seguinte: e como é que eu sei que uma máquina térmica está tendo um bom rendimento ou um rendimento ruim? Primeira coisa, rendimento na física, ele é escrito com essa letrinha grega eta. Ela parece o nosso N, mas ela tem uma segunda perninha mais comprida. Então essa letrinha, a título de curiosidade, é uma letra grega chamada de eta. Então, rendimento vai me dizer a porcentagem que uma máquina vai aproveitar. Como é que eu posso calcular, então, a porcentagem que uma máquina está aproveitando? Como é que vocês acham? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando eu falo que um time de futebol tem um rendimento de 60%, o que significa dizer que um time tem um rendimento de 60%? Na cabeça de vocês, o que significa um rendimento de 60% de um time? O que significa um time ter um rendimento de 60%? Que em 100 partidas ele ganha 60%? Luiz, não necessariamente. Como é futebol, ele pode ganhar ponto com empate também, né? Então, a cada 100 partidas, Luiz, ele ganha 60% dos pontos. Mas ele não ganha 60% das partidas. É porque, em futebol,
ele ganha ponto por empate ou por vitória. É diferente, por exemplo, do basquete, que no basquete não tem empate, né? Ou ganha ponto pela vitória, ou ganha ponto que é com derrota. No basquete não existe empate, assim como no vôlei também não existe empate, assim como no tênis não existe empate. Enquanto que no futebol existe empate. Então, o rendimento, no caso do futebol, que foi o exemplo que eu dei, ele pode ganhar ponto tanto com empates quanto com vitórias. Então, no caso do futebol, se eu digo que um time tem um rendimento de 60%, eu estou dizendo para você que de todos os pontos disputados, ele ganha 60% dos pontos. Mas o que a gente quer aqui não é time. A gente quer falar de máquinas térmicas. Quando eu falo que uma máquina térmica tem 60%, significa dizer que todo o calor que foi fornecido a ela, que é o calor que vem da fonte quente, olha esse QQ, é o calor da fonte quente. Então, de todo o calor que vem da fonte quente, 60% ele transforma em trabalho e os outros 40% é aquele calor que não foi aproveitado. É o calor que vai para a fonte fria, é o QF. Deu para entender o conceito de rendimento? Porque agora a gente vai para a parte matemática de como calcular o rendimento. Mas se você não entende qual é o conceito de rendimento, você não vai entender a parte prática de como calcular o rendimento. Então, o rendimento de qualquer coisa é o tanto daquilo que você utilizou dividido pelo total. Então, o rendimento de um time é o tanto de pontos dividido pelo total de pontos. É o tanto de pontos que ele ganhou dividido pelo total de pontos que ele disputou. Então, o rendimento de uma máquina é a energia que ele utilizou dividida pela energia total que foi dada a ele. Quem lembra, que a gente acabou de falar agora no slide anterior, que Bianca até comentou na estante, Bianca, eu vi você comentando. A energia útil. Como é o nome dessa energia que a máquina realmente está utilizando? Calor da fonte quente é o total. Trabalho. Então, rendimento é o trabalho sobre o calor da fonte quente. Lembrando que o calor da fonte quente, gente, também pode ser chamado de QQ ou Q1, tá? Eu agora botei Q1 porque tem livros que trazem Q1, tem livros que trazem QQ. Então, essa fórmula é uma fórmula bem básica de como calcular o rendimento das máquinas térmicas. É trabalho dividido pelo calor total, ou seja, o calor que vem da fonte quente, que é o calor que vem proveniente da queima, seja do carvão, seja da gasolina, seja do álcool, enfim, qualquer que seja o combustível que aquela máquina térmica esteja trabalhando. Bem fácil, né? Concorda comigo? Porém, tudo na física tem uns poréns, né? Essa fórmula bem básica, ela pode ser usada, não tem problema. Mas alguns livros não trazem essa fórmula mais básica, trazem a fórmula vista de uma outra maneira. E aí, as pessoas que não estudam, as pessoas que ficam só decorando, fica querendo decorar duas fórmulas, enquanto que não precisa. Se você quiser, você já resolve com essa fórmula daí. Mas eu vou mostrar a outra porque os livros trazem a outra também. Qual é a outra fórmula? Bom, a segunda lei da termodinâmica, isso aqui, ó, que eu vou grifar agora, é a segunda lei da termodinâmica. Diz que o calor da fonte quente, parte dele se transforma em trabalho, parte se transforma em calor para a fonte fria. Se você isolar o trabalho, você tem que trabalho é calor da fonte quente menos calor da fonte fria. Lembrando, Q1 é o calor da fonte quente. Q2 é o calor da fonte fria. Vocês entenderam o que eu fiz? Eu peguei esse Q2, ó, que está positivo, e joguei para o outro lado da igualdade negativo. Então, eu fiz uma coisa chamada de isolar. Eu isolei o trabalho. Eu deixei o trabalho sozinho no lado esquerdo. E o Q2, que estava positivo, ele passou para o lado negativo. Aí eu vou pegar agora esse trabalho e vou substituir aqui, ó. Porque isso aqui é trabalho e isso aqui é trabalho, ó. Então, eu vou fazer uma substituição. Quando você substitui, você vai ter que rendimento vai ser Q1 menos Q2 dividido por Q1. Por quê, Belis? Porque trabalho é que estava na parte de cima, eu tirei essa parte do trabalho e substituí pelo que me diz a segunda lei da termodinâmica, que trabalho
É Q1 menos Q2. E agora, o que os livros fazem? Divide Q1 por Q1, que é 1, e Q2 por Q1 não dá para dividir porque são letras diferentes. Então, essa é a outra maneira de se ver o rendimento das máquinas térmicas. Belis, qual que você quer que eu use? Gente, eu quero que você use qualquer uma, desde que você saiba que essa e essa não são fórmulas diferentes. São maneiras diferentes de se ver a mesma fórmula, porque a fórmula é de rendimento. Mas tanto faz você usar a primeira ou a de baixo. Aí fica a seu critério. O que você não vai fazer é usar essa. Essa daqui você não vai usar, porque é o meio do caminho. O meio do caminho não é bom. Ou você usa a primeira, ou você usa a última. Tá claro na cabeça de vocês, gente? Não é preciso decorar as duas. Basta você decorar uma. E lembrar da segunda lei da termodinâmica, que é isso aqui, ó. Isso daqui, vou botar uma setinha grande aqui, ó, é a segunda lei da termodinâmica. Tá claro? Rendimento, ele é sempre um decimal. Rendimento é sempre, sempre, sempre um valor menor do que 1 e maior do que zero. Por que rendimento não pode ser igual a 1? Quem sabe me dizer por que rendimento não pode ser igual a 1? Porque o rendimento tem que ser menor do que 1. Por que não tem como ser igual a 1? Porque tem que ser menor do que 1. Sim, 1 é um número inteiro, ok. Mas por que rendimento não pode ser 1? Por que rendimento tem que ser 0,8, 0,5, 0,6? Por que o rendimento não pode ser o número 1? Não pode ser 1,2, 1,3, 1,4, 4, 5? Por que rendimento não pode ser números maiores do que 1? Por que rendimento tem que ser números sempre, sempre menores do que 1? Isso, Bianca, tá faltando só você explicar um pouquinho mais, mas eu entendi o que você quer dizer. Porque se fosse igual a 1, 1 significa rendimento de 100%. E nunca pode ter um rendimento de 100%, porque senão contraria a segunda lei da termodinâmica proposta lá por Kelvin e por Planck, que diz que nenhuma máquina térmica vai ter um rendimento de 100%. Então, se fosse 1 significa 100%, porque 1 é o total. Então, ó, rendimento é sempre um valor entre 0 e 1. Se você quer usar esse valor em porcentagem, você multiplica por 100%. Então, se você fez o cálculo e o rendimento foi 0,7, você multiplica por 100%, que vai dar 70%. Então, o rendimento é sempre um valor menor do que 1 e maior do que 0. E se na resposta não tiver o decimal, se na resposta tiver a porcentagem, você transforma de decimal para porcentagem. Lembrando que 70% é 70 dividido por 100. Por isso que 0,7 é 70%. Então, de decimal para porcentagem, você multiplica por 100. De porcentagem para decimal, você divide por 100. Tá claro, gente, porque rendimento nunca pode ser maior do que 1? Porque se rendimento, galera, fosse 1,6, seria 160% de rendimento. Imagina, você fornece 100% de energia e a máquina, além de aproveitar os 100% da energia que você forneceu, ela ainda surge do nada 60% de energia criada aí do nada. E energia a gente sabe que não pode ser criada do nada. Energia é sempre convertida de um tipo em um outro tipo. Lembra do que diz a primeira lei da termodinâmica? Toda energia que tem antes tem que ser igual a toda energia que tem depois. A gente não já viu no passado, sim, Luiz, mas vocês viram como energia mecânica, que também é válido para aqui. Mas aqui a gente não está vendo como energia mecânica, a gente está vendo como as energias como fazem uma máquina térmica funcionar. Que no caso da máquina térmica, não é através da energia mecânica, é através do calor. Tá? Vocês entenderam? E por que então o rendimento não pode ser zero? Quem sabe me dizer por que o rendimento não pode ser zero? Por que o rendimento não pode ser zero? Quem sabe me dizer por que o rendimento não pode ser zero? Tem que ser entre 0 e 1.
Porque o rendimento não pode ser igual a zero. Tem que ser maior do que zero e menor do que um. Porque se o rendimento dá zero, significa que das duas, uma. Ou a máquina térmica está quebrada, ou a máquina térmica não está funcionando. Porque rendimento igual a zero, não tem funcionamento ou ela está quebrada. Ou ela está funcionando e está quebrada, porque seria negativo. Não, Line, não tem como ser negativo. Tá? Rendimento é sempre um valor positivo maior do que zero e menor do que um. Não tem nem como ser zero. Imagine negativo. Né? Negativo significa dizer que toda energia que você está dando, ela ainda está pegando mais energia do que você está dando. Né? Não tem como. Rendimento é sempre um número positivo, maior do que zero e menor do que um. Ó, eu tenho aqui duas curiosidades. A primeira, observe que o rendimento não depende do gás que está dentro da máquina térmica. Então, o gás que vai expandir dentro da máquina térmica, se for oxigênio, se for gás carbônico, o gás não importa, porque o rendimento depende do trabalho e do calor. Não depende do tipo de gás que é utilizado. E até porque uma divisão com zero é complicada. Luiz, na verdade, a divisão por zero nem existe, né? Matemática, não existe divisão por zero, tá? E uma outra curiosidade é que eu já falei para vocês, as máquinas térmicas hoje em dia, elas têm um rendimento médio de 50%. Algumas têm um pouquinho mais, algumas têm um pouquinho menos, parece pouco, mas lembre-se que lá no início, as máquinas térmicas tinham um rendimento de 2 a 5%. Então, pode parecer pouco, mas não é pouco não, tá? A evolução já foi muito, muito grande. Até aqui, tudo bem? Posso avançar? Alguém tem alguma dúvida sobre esse slide? Estão calados, então eu entendo que não tiveram dúvidas. Bom, não sei se vocês já andaram estudando no livro, ela vem depois da Lei 2 da Lei 1. Por que, beleza, a Lei 0 vem depois? Por uma questão cronológica mesmo. Primeiro, eles formularam a Lei 1. Na verdade, não tinha isso de 1, 2 e 3, tá, gente? Eles formularam as bases da Lei 1, depois as bases da Lei 2, aí se deu o nome de Lei 1 e Lei 2. Só que depois que a Lei 1 e a Lei 2 já estavam sendo postuladas, descobriu-se, postulou-se a Lei 0. E, na verdade, ela foi chamada de Lei 0 porque ela que vai dar base para todo o desenvolvimento da termodinâmica, assim como da calorimetria. Então, por isso que o nome dela foi Lei 0. Mas ela foi feita depois da primeira lei da termodinâmica e depois da segunda lei da termodinâmica. A lei 0 é muito, muito tranquila. Olha que simples. Ela diz que se dois corpos A e B, separadamente, né, em locais separados, estão em equilíbrios com o corpo C, então é porque A e B estão em equilíbrios entre si. Vixe, professor, não entendi nada. Calma, vamos lá. Se A está em equilíbrio térmico com C. Quem lembra o que significa equilíbrio térmico? Quando eu digo que A está em equilíbrio térmico com C, o que significa isso? O que significa dizer que o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo C? O que significa o conceito de equilíbrio térmico? É bem simples, não tem nenhuma pegadinha, não. Equilíbrio térmico, mesma temperatura, isso mesmo. Se A está em equilíbrio térmico com C, então é porque a temperatura de A, U, é igual à temperatura de C. E vamos supor que B também está em equilíbrio térmico com C. Então, a temperatura de B é igual à temperatura de C. Então, apesar de A e B não estarem no mesmo ambiente, eu posso pressupor por lógica que A e B também estão em equilíbrio térmico. Então, a temperatura de A é igual à temperatura de B. Então, a lei 0, ela vai permitir todo o desenvolvimento das outras. Ela me diz que se dois corpos estão em equilíbrios com o terceiro, é porque eles estão em equilíbrio entre si. E por que isso é importante, Belis? Porque passa nem de A nem para B,
nem de B para A. Porque se eles estão em equilíbrio, a temperatura é a mesma. E se a temperatura é a mesma, não há troca de calor. Porque só existe troca de calor se a temperatura do corpo A for diferente da temperatura do corpo B. Então, a lei zero da termodinâmica foi proposta por Ralph Fowler, não sei se a pronúncia é essa, perdoe-me, foi um físico inglês, e ele que postulou. E ganhou o nome de lei zero porque ela é mais básica. Ela deveria ter depois. Aí por isso que o nome dela é lei zero. Tá claro, gente, sobre a lei zero da termodinâmica? Ela não tem fórmula, ela não tem conta, tá? Ela é só teórica. Se A está em equilíbrio com C, se B também está em equilíbrio com C, é porque A e B estão em equilíbrio. É bem tranquila mesmo. Ok. Faça, por favor, a questão 13. Para quem não lembra ainda as fórmulas, rendimento pode ser calculado com trabalho sobre calor da fonte quente ou também pode ser calculado como 1 menos calor da fonte fria sobre calor da fonte quente. Então, vocês vão usar qualquer uma das duas que vocês sentirem com mais facilidade, vocês usam. Tem aí 2 minutinhos para fazerem isso. É bem tranquila, bem facinho, não tem nenhuma pegadinha nessa questão não, tá? Podem tentar ir tranquilamente, que não tem nenhuma pegadinha não. Valendo, 2 minutos. E aí, pessoal, qual é a resposta? Está bem fácil a conta. É conta de 30 segundos no máximo. Já temos ali uma possível resposta. Cadê os outros? Deixa eu aguardar mais a resposta para ver se tem outros. Eu só consigo saber mais ou menos o que vocês estão pensando se vocês me falam a resposta, tá, gente? Porque senão, eu pressuponho que só uma pessoa fez ali, eu sei basicamente o que ela fez para chegar em 25%, mas eu não sei das outras pessoas. Não sei se você achou 75, se você achou 60, se você achou 40. Se você não participa, fica complicado de tentar adivinhar o que você está pensando. 25 também. Ok. Mais alguém precisa de tempo? Mais alguém precisa de tempo para terminar a questão?
Não? Então, vamos lá. Vamos ler a questão juntos. Um motor a vapor realiza um trabalho de 3 kilojoules. Então, trabalho, essa letra grega tal, também poderia ser o W, também poderia ser a outra maneira de escrever essa mesma letra grega. Então, essas três formas significam trabalho. 3 kilojoules. Quando lhe é fornecido uma quantidade de calor igual a 12 kilojoules. A quantidade de calor que é fornecido é o calor proveniente da fonte quente ou é o calor proveniente da fonte fria? O calor que é fornecido à máquina é o calor da fonte quente, que é o QQ, ou é o calor da fonte fria, que é o QF? QQ, isso mesmo, Lu. É o calor da fonte quente. Então, ó, QQ é igual a 12 kilojoules. Também pode ser escrito como Q1, tá? Porque, a depender do livro que você for estudar, pode vir QQ ou Q1. As duas coisas são válidas. Então, usando a primeira fórmula, é bem básico, ó. Rendimento é igual a trabalho, que é 3, calor da fonte quente, que é 12. Se você simplificar por 3, fica 1 dividido por 4. 1 dividido por 4 dá 0,25. Isso aqui é o decimal. Ele quer em percentual. Então, você multiplica por 100%, por isso que o rendimento é de 25%. Alguma dúvida em fazer utilizando a primeira equação? Alguma dúvida em fazer utilizando a primeira equação? Ô, Belis, mas você disse que dava para usar a segunda. E eu acho que não dá não, Belis, porque ele não tem o QF. A questão deu o QQ, que é 12, deu o trabalho, que é 3, mas ele não deu o QF. Verdade, ele não deu o QF. Mas a segunda lei da termodinâmica, então vou botar a segunda lei da termo, para facilitar a minha vida, para não perder tempo escrevendo termodinâmica, diz que calor que você fornece a uma máquina térmica, que é o calor proveniente da fonte quente, parte dele se converte, se transforma em trabalho, e uma outra parte não é aproveitada, que é rejeitada para a parte fria. Então, se o calor da fonte quente você forneceu 12, ele só utilizou 3, até de cabeça você sabe que o da parte fria tem que ser 9. Você concorda comigo? Porque se 12 foi o total e utilizou 3, você sabe que o restante, para formar 12 de novo, tem que ser 9. Então, é 1 menos 9 sobre 12. 9 dividido por 12, quem fizer a continha, dá 0,75. 1 menos 0,75 dá 0,25, que vai dar 25% também. Alguma dúvida em como fazer utilizando a segunda equação? Também concordo com você, Lu. Concordo com você. Mas como o livro traz as duas, Lu, aí eu tenho que mostrar para você que as duas são válidas, né? Nessa questão, Lu, foi mais fácil usar realmente a primeira. Mas pode ter outras questões que sejam mais fáceis usar a segunda. Porque pode ter outra questão que ele deu o QF e o QQ já, por exemplo. Mas assim, é muito tranquilo. Mesmo que ele deu o QF e o QQ, você calcula o trabalho e continua usando a primeira, né? Eu, particularmente, prefiro sempre usar a primeira. Mas eu tenho que mostrar também em como se usa a segunda. Mas eu prefiro também a primeira. Alguma dúvida, gente? Questão de número 13. Algum problema? Como diz Robson, dúvidas, sugestões, ponderações, questionamentos? Não? Beleza. Mas tem uma coisa que ninguém me perguntou. Já que vocês não estão tendo dúvida, eu vou ter dúvida por vocês. Belis, aquilo ali, 3 kilojoules, não é o padrão mundial. Porque você ensinou para gente que no sistema internacional, que é o padrão mundial, energia se mede em joules. E esse K, você já ensinou para gente que é um prefixo que significa 1000. Então, 3 kilojoules são 3.000 joules. E 12 kilojoules
são 12.000 joules. Então, você não fez errado não, Belize, porque tem que ser no padrão do Sistema Internacional. Então, para calcular rendimento, não precisa. Sabe por que não precisa? Porque trabalho, se você botar aqui 3.000, e calor da fonte quente, se você botar 12.000, vai cortar o 1.000 de cima com o 1.000 de baixo e vai ficar de novo o 3 sobre 12. No assunto de rendimento, não é necessário estar no sistema internacional as unidades de medida. Só é necessário que a de baixo e a de cima estejam na mesma unidade de medida. Eu não posso usar, por exemplo, trabalho em kilojoules e calor da fonte quente em joules. Aí está errado. Mas eu posso usar os dois em joules, os dois em kilojoules, os dois em caloria. Eu posso usar os dois na mesma unidade de medida e não precisa ser no SI. Beliz, e qual é a medida de rendimento quando não está em porcentagem? Lu, qualquer coisa na física, quando não só na física, como na química também, que eu sei que vocês já estudaram isso. Quando você divide uma grandeza, que são duas grandezas iguais em cima e embaixo, ela não tem unidade de medida. Não sei se você lembra, lá do primeiro ano, quando eu falei de coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito μ, ele é a força de atrito FAT dividido pela força normal, que é o Fn. Aí, força de atrito é medida em newtons. Força normal é medida em newtons. Então, ele não tem unidade de medida. Ele é uma grandeza adimensional. Adimensional, Lu, significa sem unidade de medida. Assim como o rendimento. Porque rendimento, Lu, é trabalho sobre calor da fonte quente. Ou seja, energia em cima, que é energia útil, energia embaixo, que é energia total. Em cima vai ser joule, embaixo vai ser joule, corta, corta, não vai ter unidade de medida. Então, tanto o rendimento quanto o coeficiente de atrito são grandezas adimensionais. Sempre que uma grandeza ela é o resultado da divisão de outras duas grandezas que são iguais entre si, elas não têm nunca unidade de medida, tá? Então, quando a gente fala que rendimento no é 60%, isso por cento aqui, ó, não é unidade de medida não, tá? Por cento na matemática só significa que esse rendimento é 60 sobre 100. Por cento significa por 100. Beleza? Tudo bem? Posso continuar? Por favor, faça a questão de número 14. Lembrando mais uma vez, rendimento pode ser trabalho sobre calor da fonte quente ou rendimento pode ser 1 menos calor da fonte fria sobre calor da fonte quente. Qualquer uma dessas duas equações está correta para a questão. Faço agora 14 aí, vou dar mais 2 minutinhos aí. Essa já é um pouquinho mais difícil do que a 13, porém nada, nada absurdo. Só é um pouquinho mais difícil.
E aí, people, qual é a resposta? Espera, tudo bem, espera. E aí, pessoal, ninguém fez ainda? Tá tranquilo, não tá tão difícil, não. Tá um pouquinho mais difícil do que a outra, mas nada absurdo também não. Qual é a resposta? Coloque aí no chat. Não se importem se tá certo ou errado. Coloca o que você achou. E se você achou alguma opção que não tá aí, escreva aí qual foi a opção que você achou. Beleza, eu achei 600, 700 que não tá aí. Quem mais, pessoal? Só Luísa? Gente, física não vai ser mágica, tá? Se vocês não tentarem, se vocês não se arriscarem, vocês não vão aprender do nada. Bianca, 125, 175, Lu, C ou D, parei na metade. Tranquilo. Não tem aquela opção, mas se foi o que você achou, não tem problema nenhum. Vamos ver o que você errou. Eu acho que você errou, Bianca, provavelmente na hora da transformação, porque faltou provavelmente um zero aí na resposta. Mas vamos ver, não sei, né? Tô aqui chutando, tentando imaginar alguma coisa que possa ter errado no seu. E da galera que não fala a resposta, que não tenta aí, não tem como saber, não tem como ajudar, né? Vamos lá. Determine o calor recebido da fonte quente. Calor da fonte quente é o QQ ou QF? Calor da fonte quente é o QQ ou QF? Então ele quer o QQ, que é o calor da fonte quente, e o perdido. O calor perdido, que também pode ser chamado de dissipado, é o calor que vai para a fonte fria. Por que ele é perdido, professor? Porque ele não é aproveitado. Ele não foi aproveitado na forma de trabalho. E a máquina, o motor, ele funciona a diesel. Saber sobre o que ele funciona, gente, não tem nenhuma relevância para a questão. E possui um rendimento de 40%. Rendimento é aquela letrinha que parece o N, mas é a letra grega eta, e ele foi de 40%. E a cada ciclo, o trabalho é 2.000 joules. Expresse a resposta em calorias. E está escrito na questão que uma caloria vale 4 joules. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer é transformar esse trabalho que está em joules em calorias. Ô, Belis, eu não fiz isso como primeiro passo, não. Eu fiz a transformação como último. Tem algum problema? Não. Você pode fazer ou antes ou depois. Eu prefiro fazer antes para me atrapalhar. Então, eu faço, ó, uma caloria está para 4
joules. Quantas calorias está para 2.000? O nome disso é regra de 3 simples. Eu pressuponho que no segundo ano todos vocês sabem fazer uma regra de 3 simples. Quem fizer, então, vai dar 500 calorias. Então, o trabalho, que é 2.000 joules, equivale a 500 calorias. Tá bom? Aí, vamos lá. Rendimento. Rendimento é trabalho sobre calor da fonte quente. E o que a galera mais erra em dia de prova? Pega esse rendimento e bota 40. Só que lembre que rendimento é um decimal. 40% significa 40 dividido por 100. Isso mesmo, Lu. Isso mesmo, Bianca. Perfeito, vocês duas. Que significa, então, 0,4. Então, o rendimento aqui, ó, eu não boto 40, eu boto 0,4. O trabalho é 500 e o calor da fonte quente é o que eu quero descobrir. Cruz credo, produto dos meios pelos extremos. Quem fizer a continha, encontra que o calor da fonte quente é 1.250 calorias. Só que essa ainda não pode ser a resposta final, porque ele quer o calor da fonte quente e ele quer o calor da fonte fria. E até porque existem duas respostas que o calor da fonte quente é 1.250. Vamos agora encontrar o calor da fonte fria. Eu sei que a segunda lei da termodinâmica me diz que todo calor fornecido para a máquina, que é o calor da fonte quente, parte a máquina utiliza e transforma em trabalho, e parte é desperdiçado, que vai para a fonte fria. Então, fica 1.250, que é o total, 500, que é utilizado. Então, o perdido para a fonte fria, como as meninas encontraram aí, parabéns, Bianca e Lu, dá 750 calorias. Questão de número 14 é letra D. Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida em como fazer essa questão? Sejam sinceros, porque vai ter atividade de casa e se você ficar com dúvida, você não vai conseguir responder. Alguém tem dúvida? Não? Tranquilo, gente. Bom, pela falta de resposta, pela omissão, eu vou entender que está tudo certo. 15. Por favor, façam a 15 aí. Ok, Bianca, vou guardar só mais um pouquinho, tá certo? Para ter mais respostas. Lu também acho que é letra A, junto com Bianca. Gente, essa é teórica. Mais do que as outras, eu preciso que vocês expressem as suas respostas. Senão, eu vou imaginar que todo mundo da turma acha que é sempre a mesma coisa. E eu sei que as pessoas não pensam iguais. E aí, eu vou ler só a letra A e se for correta, beleza. Eu vou para outra, porque eu não preciso falar das outras, já que ninguém ficou com dúvida.
Não tenham medo de dar sua resposta. Já vou adiantar logo que não é letra A. Para vocês aí que estão com medo da resposta, só porque Bianca e Lu, que estão acertando tudo, botaram letra A, não tenham medo de colocar a sua resposta. Já adianto para você que não é a letra A. A letra A está errada. Por isso que eu estou falando que é importante você participar. Senão eu vou imaginar que todo mundo está colocando letra A e não está ninguém entendendo o assunto. Está todo mundo errando a questão. E aí, galera, qual a resposta de vocês? Ninguém vai acertar essa questão? Maria acho que é. Então vamos lá. Isso mesmo, Lu Vieira. Parabéns. Letra C. Mas vamos entender por que letra C. E tá me preocupando vocês não estarem participando, viu, gente? Eu não consigo fazer mágica, tá? Não consigo de verdade fazer mágica, ainda mais à distância, né? Você aí, eu aqui, da outra turma, enquanto eu tenho que ficar, né, podando às vezes a participação das pessoas, aqui só participa sempre dois, três. Então, fica difícil assim, tá? Mas vai ficar difícil para vocês, não é para mim. Eu consigo ir de boa aqui, mas, né? Lembra que essa unidade vai ter avaliação, né? Da maneira mais formal, digamos assim. Não vai ser só o projeto como foi da outra unidade. É, Magno, mas se você não fala, você espera um pouco, você se omitiu, né? E quem se omite tem que aceitar o que os outros disseram, né? Você tem que perder esse medo e tem que botar o que vocês acham que é. Se está certo ou tá errado, a gente vai fazer junto e depois a gente vai ver. Não pode ter esse medo de errar. Errar, todo mundo erra. Então, por que esse medo de errar? Só porque outras pessoas aí, várias pessoas botaram letra A, você tem que ser obrigado a colocar letra A também, só porque colocou letra A, acertou as outras questões? Não, gente. As meninas também erram, são muito boas elas, mas Bianca e Lu também erram. Então, Lu Vieira, dessa vez que acertou, Lu. Realmente letra C. Mas bora lá. Certa máquina térmica opera em ciclos e a cada ciclo 250 calorias da fonte quente é retirado e realiza um trabalho de 1.045 joules. Nesse caso, eu já estou vendo um problema. Qual é o problema? Uma parte da questão está em calorias, a outra parte está em joules. Só que, para nossa sorte, a gente não precisa decorar quanto equivale uma caloria em joules. Para nossa sorte, essa informação sempre vem na questão. Tem questão que manda usar 4, tem questão que manda usar 4,18, 4,2, você não decora.
O valor mais próximo do real é 4,18. Quando usa 4,2 e 4, é para facilitar. Então, o calor da fonte quente é o QQ, e eu vou ter que pegar esse 250 e transformar para a Joule, que é multiplicar para o 4,18. Quem transformou, viu que também dá 1.045 joules. E aí, eu já vejo um problema. Só que eu vejo um problema não na termodinâmica toda. Essa máquina tem um problema com a segunda lei da termodinâmica. Porque a segunda lei diz que todo calor que vem da fonte quente para uma máquina, parte se transforma em trabalho, parte se transforma em calor que vai para a fonte fria. Não tem como o calor que fornecido ser 1.045 e o trabalho ser 1.045. Então, meninas que marcaram a letra A diz: o gás no interior dessa máquina sofre uma transformação isocórica. Nada me dá razão para acreditar que a transformação é isocórica, né? Até porque, se fosse isocórica, volume não muda, porque isocórica significa mesmo volume. E se volume não muda, o trabalho seria zero. O trabalho não seria 1.045. E ainda para completar a parte errada, ela diz que o que explica que a transformação integral de energia em trabalho. Não existe como transformar integralmente energia em trabalho. Contraria a segunda lei da termodinâmica. E se fosse isocórica, trabalho não iria ter. Trabalho seria igual a zero. Então, letra A é falso. Letra B. A máquina funciona segundo o princípio de Carnot. O princípio de Carnot eu não expliquei ainda, é o próximo slide. Mas, mesmo sem saber o princípio de Carnot, você sabe que não tem como ser 100%. Aí tem ali, ó, vírgula. Logo, seu rendimento é 100%. Não existe nenhuma máquina que tem rendimento de 100%. Não importa se é de Carnot, se não é de Carnot, tudo bem. Você não sabe ainda o que é o princípio de Carnot, concordo com você. Você não sabe. Mas, ainda assim, não tem como ser 100%, porque senão contraria a segunda lei da termodinâmica. Terceira, a máquina não contraria a primeira lei da termodinâmica. Por que não, Belize? Porque a primeira lei da termodinâmica é uma lei da conservação de energia também, que diz que todo o calor que você fornece no retiro de um gás, parte se transforma em trabalho, parte se transforma em variação da energia interna. E aqui, a energia interna pode ser zero, aí o calor vai ser todo igual ao trabalho. Mas a primeira lei da termodinâmica não é sobre máquinas térmicas. A primeira lei da termodinâmica é só sobre um gás. Um gás, se não for uma máquina térmica, se for só o gás sozinho, ele pode pegar o calor e transformar em trabalho. Agora, quando a gente quer usar isso como uma máquina térmica, não tem como a gente pegar todo esse calor e transformar em trabalho. Então, a primeira lei da termodinâmica é uma lei sobre conservação da energia. Todo calor pode lá se transformar no trabalho? Pode, mas aquilo ali é para um gás isolado, ideal, não é uma máquina térmica. Então, a máquina não contraria a primeira lei da termodinâmica, realmente ela não contraria, mas contraria a segunda lei da termodinâmica, pois não existe rendimento de 100%. E se calor da fonte quente fosse igual ao trabalho, o rendimento seria 100%, porque rendimento é trabalho sobre calor da fonte quente. Então, por isso que a resposta correta é letra C. A letra E que marcaram também. A máquina contraria as duas leis da termodinâmica. Não, ela contraria só a segunda. A primeira lei da termodinâmica ela não contraria, porque a primeira lei da termodinâmica diz que um gás pode receber 1.045 joules de calor e transformar em 1.045 joules de trabalho. Mas isso é só um gás, não é o funcionamento de uma máquina térmica. Então, ela não contraria as duas, ela contraria só a primeira. Então, a resposta correta é a letra C. O pessoal que fez entendeu porque a resposta correta é a letra C? Alguém tem dúvida dessa questão ainda? Não? Como falta pouco tempo, eu não vou conseguir terminar ciclo de Carnot hoje, que era o nosso próximo tópico. Eu vou dar só um resuminho sobre o ciclo de Carnot, mas entendam que ele vai ser descrito realmente na próxima aula.
porque só faltam 10 minutos, e obviamente em 10 minutos eu não vou conseguir explicar o assunto todo. Mas só para que vocês tenham noção, para que na próxima aula vocês já venham sabendo o que é o ciclo de Carnot para quando for explicar, e também porque tem atividade de casa, mas já já eu falo sobre atividade de casa, mas é a questão que for sobre o ciclo de Carnot, você não precisa fazer. Se não me engano, só tem uma questão. Aí essa uma, você não vai precisar fazer. Então, primeira coisa, lembra que eu falei para vocês que a física tenta responder alguma pergunta que a sociedade fez, na maioria das vezes? Então, a pergunta que estava sendo feita lá no século XVIII, na Revolução Industrial, era: como é que eu posso produzir as coisas de maneira mais eficiente? Então, a física, junto com a engenharia, desenvolveu as máquinas térmicas. Só que, ainda assim, essa utilização das máquinas térmicas não era eficiente. Porque lembra que eu falei para vocês que as primeiras máquinas térmicas tinham um rendimento de 2, 5%? Então, a sociedade ainda clamava por uma máquina térmica que tivesse um rendimento melhor. E aí, os físicos continuaram estudando sobre isso. Carnot foi uma dessas pessoas. Na verdade, o nome dele é Nicolas Leonard Sade Carnot. Ele é um francês, eu não sei se o nome se pronuncia dessa maneira. Ele era engenheiro. E ele, estudando sobre o comportamento das máquinas térmicas, ele desenvolveu uma maneira que essas máquinas térmicas poderiam funcionar para melhorar a eficiência dela. Melhorar. Não significa ter rendimento de 100%. Então, as pessoas confundem pensando que o ciclo de Carnot tem um rendimento de 100%. O ciclo de Carnot não tem um rendimento de 100%. O ciclo de Carnot é um ciclo teórico, porque na prática a gente não consegue fazer ele, porque é um ciclo muito bom, mas só na teoria. Na prática a gente vai ver que são outros ciclos que são usados pela indústria na vida real. Esse ciclo de Carnot, ele funciona no campo teórico da idealização. Ele me mostra, no campo teórico, qual seria o rendimento máximo para aquela máquina. Então, pode ser que o rendimento máximo para aquela máquina seja de 40%. Isso que me mostra qual é o rendimento máximo de uma máquina é o ciclo de Carnot. Aí a indústria, sabendo que o rendimento máximo para aquela máquina é de 40%, ela vai tentar aperfeiçoar a máquina para chegar num valor próximo a isso, 35%, 36%, 38%, 32%, mas ainda assim não vai chegar nesse rendimento de 40%, porque o ciclo de Carnot é um ciclo teórico para melhorar ao máximo possível o rendimento daquela máquina. Melhorar ao máximo possível não é, nem de longe, atingir os 100%. Está claro isso? O ciclo de Carnot é um ciclo teórico para melhorar o rendimento das máquinas térmicas. Porém, não é um ciclo que vai dar um rendimento de 100%. Tudo bem? O rendimento máximo de uma máquina pode ser 30%, pode ser 40%, pode ser 50%, pode ser 55%. Aí a indústria calcula o ciclo de Carnot para saber o valor teórico máximo. O valor teórico máximo é de 48% dessa máquina aqui. Desse carro é de 48%. Então, como é que a gente pode chegar nesse valor teórico? Vamos mudar essa peça, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí você chega, por exemplo, em 45%, que está muito bom. Porque 45% de um total máximo, que seria 48%, tá bom. Então, tá claro o que Carnot estava pensando quando ele criou esse ciclo teórico chamado de ciclo de Carnot. Ele estava pensando em como ele poderia melhorar a eficiência das máquinas. Mas ainda assim não é atingir 100%, porque se atingir 100%, é impossível. A gente sabe que isso viola a segunda lei da termodinâmica, proposta lá por Kelvin e por Planck, que diz que não tem nenhuma máquina térmica que, operando em ciclos, consiga converter 100% do calor em trabalho. Sempre vai ter uma energia que é desperdiçada. Então, o que Carnot fez foi melhorar esse rendimento. É perder menos energia. Mas ainda assim vai ter energia perdida? Vai. Então, muitas vezes na física, a gente tenta resolver uma questão que está naquele momento histórico da sociedade. Outras vezes também pode acontecer de descobrir coisas que foram aleatórias. Por exemplo, quando você estava estudando sobre o micro-ondas, as ondas de micro-ondas,
Não se sabia que eles, no futuro, elas iriam servir para poder aquecer os alimentos. Depois, descobriu-se que as ondas de micro-ondas poderiam ser utilizadas para construir um aparelho que foi dado o nome de micro-onda também, para poder aquecer os alimentos. Então, na maioria das vezes, você tem que responder questões que a sociedade pergunta. Porém, tem algumas poucas vezes que você descobre coisas que não foi a sociedade que perguntou. Foram coisas que foram descobertas, mas de maneira ocasional. Tá claro, gente, o que é o ciclo de Carnot? Não o funcionamento, mas qual é a teoria, o embasamento do ciclo de Carnot, porque o funcionamento a gente não vai conseguir ver hoje. Porque o funcionamento dele é um pouquinho mais complicadinho, eu preciso de mais tempo para poder explicar para vocês o funcionamento. Mas só para que vocês entendam, o funcionamento de um ciclo Carnot são 4 etapas, sendo que 2 etapas são expansões, 2 etapas são contrações. Belis, quais são os nomes que a segunda lei de Kepler pode assumir? Segunda lei de Kepler? Kepler é força gravitacional, cara. Aqui o assunto é termodinâmica, mas a segunda lei de Kepler é a lei das áreas, tá? Mas assim, não tem nada a ver com o nosso assunto aqui agora não, mas o nome dela é lei das áreas. Segunda lei de Kepler ou lei das áreas. A primeira lei de Kepler é a lei das órbitas e a terceira lei de Kepler é a lei dos períodos. A segunda é a lei das áreas. Mas voltando aqui para o nosso assunto, nós veremos na próxima aula que o ciclo de Carnot ele é composto por 4 etapas. 2 etapas são expansões, 2 etapas são contrações, porque o gás expande. Aí, como é um ciclo, ele tem que voltar. Aí ele contrai e contrai. Aí ele volta para o ponto inicial. Porque lembra que todo ciclo começa em um ponto, vai para outro ponto, vai para outro, mas termina exatamente no mesmo ponto que ele começou. E o ciclo de Carnot, ele vai ser muito bom porque ele aumenta a eficiência das máquinas, apesar de, na prática, ele não ser utilizado. Porque, na prática, o ciclo que a gente utiliza é o ciclo de Otto, que a gente vai ver depois, mais para frente, mas esse ciclo aqui é o ciclo chamado ciclo de Otto. Mas isso não precisa ficar preocupado, porque a gente vai ver na próxima aula. O que eu quero que vocês entendam hoje é o porquê é importante estudar sobre o ciclo de Carnot. Tá? Ele é importante porque ele é um ciclo que aumenta a eficiência das máquinas térmicas. Estou sendo claro? E a gente precisa, para a próxima aula, que vocês lembrem o que são transformações isotérmicas e adiabáticas. Vocês lembram que são transformações isotérmicas? Isso aí agora que está aparecendo, ó, é só a título de curiosidade. Mas o ciclo que se usa realmente na vida real não é o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é só o ciclo teórico para se saber o máximo possível. Na vida real, a gente utiliza mesmo o ciclo de Otto nos carros, tá? No ciclo de Carnot, apesar dele não ser um ciclo prático, ele ser teórico, ele é muito importante. E para ele, a gente vai precisar lembrar o que são transformações isotérmicas e o que são transformações adiabáticas. Vocês lembram o que são transformações isotérmicas? Quem lembra o que é uma transformação isotérmica? Quem lembra o que é uma transformação isotérmica? Só para acabar a aula. O que é uma transformação isotérmica e o que é uma transformação adiabática? Só me falarem isso aí, a gente vai encerrar a aula e eu dar só os recadinhos finais. O que é uma transformação isotérmica? Vamos, gente, isso é fácil. Isotérmica, não é possível que vocês não saibam isso. Isotérmica, o que é transformação isotérmica? Exatamente, Bianca. Isotérmica não há alteração na temperatura. Isso mesmo, Luvieira, isso mesmo, Della Mônica. E o que é uma transformação adiabática? E o que é uma transformação adiabática? Que a gente vai precisar saber isso para quando for explicar ciclo de Carnot. Não perde nem ganha calor. Isso mesmo. Então, o ciclo de Carnot, ele funciona com 2 expansões e 2 contrações. Ele expande, contrai, para voltar à origem. E, além disso, ele funciona com 2 transformações isotérmicas e 2 adiabáticas. Ou seja, 2 transformações que a temperatura não muda e 2 transformações que nem ganha, nem perde calor. Mas isso é assunto para a aula da semana que vem.
De assunto hoje, vocês têm alguma dúvida? Eu só falta dar alguns recados para liberar vocês. Mais dúvidas, vocês têm algumas? Não? Então, vou dar alguns recadinhos para poder liberar vocês, antes de me despedir. Bom,